Bom dia, alunos! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo a revisão para avaliação bimestral de espanhol. Então, eu vou começar aqui com vocês no capítulo 1, página 10, tá? Retomando tudo aquilo que nós já havíamos estudado em sala de aula. Primeiro, gostaria de dizer que a prova de vocês vai ser baseada em gramática, tá? Então, dentro da gramática, nós temos o pretérito perfeito simples, que foi um dos nossos primeiros conteúdos a serem estudados em sala. Na página 10 da apostila, nós podemos observar a tabela dos verbos regulares, as terminações regulares e os verbos reflexivos. Lembrando que verbo reflexivo são aqueles verbos onde o praticante da ação recebe esta ação. Então, é como um espelho, por isso que nós dizemos reflexivo, um reflexo da nossa própria ação. Então, aqui nós temos os exemplos de regulares, como vocês já sabem, são aqueles terminados em ar, er e ir. Verbo regular são aqueles verbos que nós podemos estar fazendo uma extração de radical, extraindo a raiz e trabalhando apenas com a terminação desse verbo, tá? De que modo nós extraímos o radical? Exemplo, verbo hablar. Nós excluímos a raiz, ar, o que sobrou é o radical. Hable. Então, isso nós iremos colocar em todas as pessoas, em todos os pronomes pessoais oblíquos, que são yo, tu, el, ella e usted no singular, nos outros, vos outros, ellos, ellas e ustedes no plural, tá? Lembrando que nós temos também os pronomes reflexivos. Cada pronome pessoal tem o seu pronome reflexivo indicativo, que são me, te, se, nos, os e se, respectivamente, ok? Mas tudo isso vocês encontram também na página 10 do capítulo 1 da nossa apostila. Depois, verbos irregulares são aqueles que não mantém uma raiz regular. Ou seja, quando eu digo que um verbo regular, nós extraímos uma raiz, aquilo que não é terminação é a nossa raiz, é o nosso produto bruto para conjugação. Nos verbos irregulares, nós não temos essa possibilidade, tá? Ok? Ele sempre ocorre mutações, e essas mutações ocorrem sempre, é uma regra, na primeira e na segunda pessoa do plural, ou seja, nos outros e vos outros. Ok? Depois, nós temos as irregularidades especiais, tá? Lembrando que isso é apenas uma retomada, pois nós já havíamos visto esse conteúdo em sala. Então, a irregularidade especial, diferentemente da irregularidade convencional, ela acontece na terceira pessoa do singular, tá? Aí nós já não vamos mais estar lidando com o plural, e sim com o singular. Partindo lá para a página 12, ainda falando em irregularidade especial, além dela acontecer na terceira pessoa do singular, ela nos traz uma alteração vocálica no verbo que nós vamos trabalhar. Por exemplo, o verbo a ser. Nós vamos trocar o a, do a ser, pelo i. Yo hice, tu hiciste, yo hizo, enfim, e por aí vai. Tudo isso vocês têm também aí na página 12 da apostilinha de vocês, tá? Então, a unidade 1, o capítulo 1, foi basicamente isso. Leitura e interpretação de textos e frases voltadas para os verbos reflexivos,
né? Lembrando que verbo reflexivo é aquele verbo onde o praticante recebe a ação. Por exemplo, eu me ducho, eu tomo banho, eu estou tomando banho. A ação de tomar banho, ela é voltada para mim. Também vimos as irregularidades, verbos regulares, irregulares convencionais e irregulares especiais, pronomes pessoais e pronomes reflexivos, tá bem? Depois, nós vamos lá na página 21, tá? Já no capítulo 2, onde nós vimos o particípio. Lembrando que o particípio, ele tem para nós 3 funções em uma frase. A primeira função, ele pode ser usado como um adjetivo. Lembrando que quando nós falamos de adjetivo, nós estamos falando de caracterização, nós estamos falando de indicação, nós estamos falando de qualificação. De quem? Do sujeito. Quem é o sujeito quando nós falamos de adjetivo? Substantivos. Então, o particípio, ele pode ser usado numa frase como um adjetivo, como verbo, e ele também pode ser usado lá nas formas especiais dos verbos. Cada verbo vai ter o seu particípio específico, tá? Um exemplo de particípio como adjetivo. Eu não comprei o livro porque ele já estava esgotado. Então, eu não comprei o livro porque ele acabou, ele se esgotou. Ou Joe estava esgotada, eu estava cansada, enfim, estava acabada. Isso está indicando uma característica para o sujeito, tá bem? E depois como verbo, né? O verbo, por exemplo, aceitar, o verbo acabar, o verbo acatar, enfim, ele tem essas funções. Depois, lá na página 22, nós temos o pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito, ele é a soma, né, de tudo que vem acontecendo na nossa frase. Então, vocês vão observar na página 22 uma tabelinha de conjugação, tá? Com o pretérito perfeito, que é igual a mais B. A seria o verbo, tá? O verbo auxiliar da frase. E o B seria o particípio. Particípio é quando nós acrescentamos o sufixo ado, ido, enfim, no final da palavra, para indicar essa ação, tá? Esse acontecimento. Então, para que aconteça o pretérito perfeito, nós temos que somar A e B. O que é A e B? A, verbo auxiliar. B, particípio. É muito importante que vocês gravem isso. Depois, ainda na página 22, nós temos a acentuação. Para que a acentuação? Visto que uma frase, para que ela tenha coerência, coesão, sentido pleno, absoluto, gramática perfeita, é uma soma de vários fatores, né? Lembrando que uma frase ou um texto, ele não é um aglomerado de palavras soltas e emendadas. Não. Para que ela tenha um sentido, tudo tem que estar perfeitamente encaixado, assim como uma banda, enfim. E aqui, a apostila traz para vocês os sinais de pontuação. Esses sinais, eles servem para quê? Eles servem, claro, para dar estilística e sentido à frase, mas também, através deles, nós conseguimos mudar determinada situação. Igual vocês tiveram o exercício 13.4 com o texto testamento. Através de um sinal de pontuação, você consegue mudar o rumo de uma história. Então, eu peço para vocês que foquem nessas páginas que foi tratado aqui, página 10, 11, 21, 22 e 23.
vai ser esse o conteúdo da nossa atividade avaliativa bimestral, tá? Que vocês reforcem, leiam as correções que foi enviada no grupo para vocês, porque ela traz um treino, né, para essa avaliação. E é isso, pessoal. A aula de hoje foi assim.